A paz do Senhor, irmãos. Amém? Meu nome é Tatiana Nascimento, sou professora da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus de Marambaia. E aí, está pronto para mais uma lição da Escola Bíblica? Hoje a lição número 6 e o tema da lição é a condição dos gentios sem Deus. Pegue a sua revistinha, pegue a sua Bíblia, caneta e lápis e vamos a mais um estudo. Vamos começar? Lição 6, a condição dos gentios sem Deus. Texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Durante essa lição, vamos abordar sobre incircuncisão e circuncisão, o que significa, e aí durante a aula vamos abordar esse tema, tá? Verdade prática é, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos, capítulo 4, versículo 12 até o 14. Tá? Eu não vou ler, você lê na sua revistinha. Os hinos sugeridos para essa lição são os hinos 116, Livre Estou, bem conhecido, O 169, Ó Jesus me ama, também muito conhecido, e o 171, Um pecador remido, também muito conhecido também. Os gentios não tinham parte com a promessa de Abraão e, por isso, não eram herdeiros das promessas. Nesse sentido, a Epístola aos Efésios mostra a condição da posição gentílica, incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel e longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nesta lição, temos a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus e o quanto ele carece da graça e da misericórdia divina. Então, irmãos, nessa aula, vamos abordar justamente tudo isso que nós falamos agora, a lição que está falando sobre a condição dos gentios sem Deus. Então, são 5 temas aí abordados, e vamos ver durante toda a lição. Vou ler a introdução agora, acompanhe a sua revistinha. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios, que é Paulo, lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Aí vem elas. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, 5, Logo estudaremos cada um desses aspectos. Irmãos, lemos a introdução e se essa lição já está sendo bênção em sua vida, você já está começando a aprender algo de Deus nessa lição, compartilhe, irmãos, compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus seja alcançada por mais pessoas, tá bom? E também se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito no canal, bem aqui embaixo do vídeo, tá de vermelhinho assim, inscreva-se, Você aperta lá, aperta no sininho e em todas, porque aí todos os vídeos que forem postados aqui no canal da Igreja Assembleia de Deus, você será notificado e não perderá nenhum vídeo. Amém? Vamos lá então ao primeiro tópico, chamados incircuncisão. Então vamos entrar nesse tema. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Primeiro subtópico, o conceito de circuncisão. Quando fala conceito, significa o que é, o significado. Então, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado, ou seja, quem não passava por essa pequena cirurgia,
era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia, que diferenciava aí os judeus dos demais povos gentílicos. Vamos falar essa palavra final aí, esse sinal, essa frase final aí. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia, diferenciava os judeus dos demais povos gentílicos. Então, a circuncisão era um sinal, era o que ele diferenciava. Hoje, como por exemplo, nós podemos usar, assim para poder ter uma referência, a aliança. A aliança, quando alguém quer saber se alguém é comprometido ou não, olha logo para a mão, É o que diferencia a pessoa solteira, que não tem compromisso, descompromissada, e uma pessoa com compromisso, Se ela estiver na mão direita, pode ser compromisso de namoro, ou até mesmo de noivado. Passou a aliança para a mão esquerda, é um casamento, Então, quando você vê alguém com aliança na mão esquerda, já sabe que a pessoa é casada. Então, aí é um sinal, um símbolo para poder diferenciar daqueles que são compromissados e aqueles que são desimpedidos, Então, aí naquele tempo, para você saber quem era judeu e quem não era judeu, o sinal, aí o que diferenciava um povo do outro era justamente a circuncisão, tá bom? Passamos para o subtópico número 2, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Então, olha só, uma coisa muito importante. Diz assim: a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada. Então, todo pecado, tudo que eles praticavam de idolatria, então tudo estava justamente ligado à imoralidade sexual, à sexualidade depravada. Então, como seriam purificados? Para poder ter uma purificação, que simbolizava a purificação ali, para o povo, unir juntamente com Deus novamente. Era justamente a circuncisão, que era uma forma ali de santificação, de purificação de todo o pecado que eles cometiam. Eu escrevi rapidamente aqui. Diz assim: justamente é o único pecado que a Bíblia diz para fugirmos, É o pecado relacionado à imoralidade sexual. Em 1 Coríntios 6, versículo 18, inclusive até passei na outra lição, mas vamos passar novamente. 1 Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 18. Rapidamente. Pode procurar aí. Enquanto eu procuro aqui, você procura aí, tá bom? Já achei, hein? 1 Coríntios 6, 18, que diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, todo pecado que nós cometemos, é fora do corpo. Agora, a prostituição é no corpo. E como pode o Espírito Santo de Deus habitar num corpo impuro? Não é? Então, essa é a razão, do Velho Testamento, Antigo Testamento, se usar a circuncisão para purificação, tá? Vamos dizer assim, a purificação do corpo, para que assim possa ter novamente a ligação do homem com Deus, tá bom? Então, a circuncisão simbolizava a aliança, de purificação requerida ao povo. Vamos ler em Gálatas 5,19, que fala também justamente dos pecados que estão ligados à imoralidade sexual. Gálatas 5,19.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, né? Impureza, lascívia, né? Vamos então agora para o subtópico número 3, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui Paulo trazia as boas novas, dizendo que não somente o povo judeu que seria salvo, mas também todos os outros povos, né? A salvação não veio somente para os judeus que eram circuncisos, mas veio também para os incircuncisos, né? A circuncisão deveria ser feita no coração, de dentro para fora, e não somente uma cirurgia, né? Uma pequena cirurgia aí, no caso, externa no corpo, né? Mas sim de dentro para fora. Em Gálatas 6,15 diz: assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Eu vou ler rapidamente aqui algo que eu escrevi. Diz assim: então, antes o sinal que diferenciava os judeus dos gentios era a circuncisão, mas agora não. O sinal, né, é o seu modo de vida, né? É a sua vida, o que você vive, o que você faz, né? O que você é, são as suas atitudes, né? Teus sentimentos, o teu viver, e o viver deve ser em Cristo, né? Essa é uma frase, é um tema que Efésios, ele pega muito, né? É o viver em Cristo, tá bom? Então, em Cristo, ou seja, ser uma nova criatura. Essa é a circuncisão do coração, né? A transformação de vida, de dentro para fora, tá bom? Vamos aí então ao subtópico 4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Irmãos, olha só, vou deixar aqui embaixo, ou aqui no lado, ou aqui do outro, né? Um QR Code. O que é um QR Code? É um quadradinho com algumas informações dentro. Você que puder, você está vendo às vezes esse vídeo ou na televisão, ou no notebook, ou no computador, você pega o seu celular, coloca na câmera e aponta para esse quadradinho, tá? Porque se seu telefone for suportar, ele vai mandar para uma página, um site. E nesse site está explicando, né, sobre a circuncisão, tá bom? Sobre a circuncisão, e também está falando sobre esse primeiro concílio, tá, da igreja, em que Paulo, juntamente com outros, eles ali debatiam, né? Porque houve um debate muito acalorado, vamos dizer assim, né? Para poder dizer se os gentios poderiam ou não, né? Poderiam ou não ter as mesmas regalias, os mesmos benefícios, né? Que os judeus também tinham. E os judeus, é claro, não queriam aceitar. Mas quando Jesus veio, ele veio justamente para isso, né? Para expandir o evangelho, expandir a salvação a todos. E está falando isso em Atos 15, tá? Às vezes o seu telefone não tem como ler o QR Code, não tem problema. Você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 15 e leia ele todinho, que lá vai estar explicando tudo, tá bom? Paulo chegando ali e debatendo e falando, e tá tudo certinho. Então, Atos 15, tá bom? E se você às vezes tem um telefone celular aí, você vai lá e leia, que você vai entrar numa página que tem tudo explicadinho também, tá bom? Então vamos aí passar para o tópico 2, estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo,
estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Então, olha só, presta atenção. Lá na introdução, nós falávamos que íamos entrar nos assuntos das 5 formas de privação, tá? E no tópico 2, vamos entrar agora, vamos falar sobre 3 formas, que será que eles estavam sem Cristo, que eles são separados de Israel e alienados quanto à promessa, tá bom? Então, o primeiro subtópico aí, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, né, antes de Cristo, né, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Subtópico número 2, separados da comunidade de Israel. Aí já vem a segunda forma aí, né? Ainda no versículo 12, quando fala versículo 12, você tem que ver qual é a da leitura bíblica em classe, que no caso é Efésios 2. Então, ainda no versículo 12, né, Efésios 2, o apóstolo salienta a desvantagem de gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, ou seja, da circuncisão, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus e, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Glória a Deus por isso, amém? Irmãos, graças ao sacrifício de Cristo na cruz, ele veio ao mundo, se sacrificou por nós, a salvação chegou até nós, porque a salvação, Cristo, ele veio somente para um povo, que era o povo judeu, o povo de Israel, amém? Só que quando Cristo veio e ele se entregou na cruz, foi para que a salvação, Cristo, viesse para todos os povos, inclusive os gentílicos, né? E os gentílicos, como eu já falei antes, os gentios, são todo o povo que não são judeu. Você é judeu? Não é judeu. Também não. Então nós éramos gentios, vamos dizer assim. No momento em que Cristo veio a este mundo, se entregou por nós, então essa salvação chegou até a mim e até você. Amém? Glória a Deus por isso. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, nós, né, também nos tornaríamos descendência de Abraão. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, vamos ao tópico 3. Alienados aos pactos das promessas. Essa aí já é a terceira forma, né? Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Ou seja, os gentios não conheciam Cristo, não conheciam as promessas que Deus tinha feito com Abraão, com Davi, né? Enfim, com José. Eles desconheciam toda a história que os judeus já conheciam desde lá do início, né? Mas estes pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Quando se fala promessa do advento do Messias, advento significa, no latim, significa adventus, tá? Que significa chegada, aparecimento. Então, a chegada do Messias. Então, todos, né, esses pactos que tinham no Antigo Testamento giravam em torno da grande promessa da chegada de Jesus. Dentre eles, aqui vem mostrando aqui alguns exemplos, né? Dentre eles, o pacto abraâmico, né? O pacto mosaico e o pacto davídico,
Quando fala o pacto abraâmico, é o pacto que Deus fez com Abraão. Quando fala o pacto mosaico, é o pacto que Deus fez com Moisés. E o pacto davídico é o pacto que Deus fez com Amém, Davi, tá bom? Então vamos falar rapidamente aqui sobre o pacto mosaico, né? O pacto com Moisés. O Senhor pede algo a Moisés no versículo 1, né? Que é em Gênesis 12, do versículo 1, Deuteronômio 28, do versículo 1 até o 14, tá? Então, Deus pede algo a Moisés no versículo 1 e começa a liberar as bênçãos já do primeiro versículo e vai até o 14º, né, versículo. Muitas foram as bênçãos para Moisés, mas também grande foi a responsabilidade, né? Nós conhecemos a história de Moisés. Grande foi a responsabilidade de Moisés, né? De tirar aquele povo dali do Egito, né? Escravizado, é claro, né? Com Deus na frente, né? De tudo, mas Deus usou Moisés como instrumento seu, né? Então, foi tirado aquele povo dali do Egito, escravizado, para atravessar, né, todo o deserto até chegar à terra prometida, né? Então, grande ali foi a responsabilidade que Moisés tinha, e o chamado, mas também grandes foram as bênçãos, né? Não vamos ler Deuteronômio 28, do 1 ao 14, mas vamos passar rapidamente aqui para os irmãos entenderem um pouco, né? Deuteronômio 28. Achei. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Olha só, hein? E será que, primeiro versículo, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então Deus pediu, né, um pacto ali, pediu algo de Moisés, mas logo depois já começou a dar a bênção, entregar a bênção já para Moisés. Aí vem versículo 2: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito será o entrares, e bendito será o saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Estamos no versículo 7, ainda estamos no versículo 7, irmãos. Então, até o 14, há muitas bênçãos, né? E isso, é claro, Moisés é um pacto do Senhor Deus juntamente com Moisés. Então, se Moisés fizer o que o Senhor pedir, né, o que o Senhor pedisse a ele receberia todas essas bênçãos em sua vida. Mas grande foi a responsabilidade, né, irmãos? Muitos querem bênçãos, bênçãos e bênçãos, mas a responsabilidade mesmo, o pagar o preço, né, de servir ao Senhor, muitos não querem, né? Ah, não quero, eu quero bênção, né? Eu quero carro, glória a Deus. Eu quero casa, glória a Deus. Eu quero dinheiro, glória a Deus. Né? Quero bonança, glória a Deus. Mas quando tem que pagar um preço, ou vem as dificuldades, ou alguma responsabilidade que o Senhor chama para poder fazer algo, aí muitos, né, negam e não querem, né, infelizmente. Mas Moisés, ele foi fiel até o fim e foi abençoado, e o seu nome está aqui na Bíblia para servir de exemplo para cada um de nós. Amém? Irmãos, vamos mais à frente? Continuando aí. Os gentios não tinham noção deles, conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Amém?
Então, irmãos, vamos passar agora aí ao tópico 3, né? Sem esperança e sem Deus, que é justamente as duas formas, né? Que nós vimos na introdução, são as duas formas de privação, né, dos gentios que eles tinham. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Primeiro subtópico, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, né? Ou seja, os gentios eles acreditavam que a pessoa morreu, acabou, né? Morreu, acabou, não tem mais nada para ali, então era só a vida que tinham que contava. E quando a pessoa fosse, né, para a cova, né, falecesse, acabava tudo. Então ali ficava, para eles era difícil entender, né, que a morte é uma transição, é uma passagem para a vida eterna, né? Eles não criam na vida eterna, tá? Então essa aí era a dificuldade que eles tinham. Embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano de salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa, né? E por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, né? Nossa esperança é sua vinda, amém? Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Amém, irmãos? Vamos aí então ao subtópico número 2, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras. Ou seja, o que é politeísta, né? Politeísmo é a crença religiosa que admite mais de um Deus, tá? Deus assim, né? Deus com letrinha minúscula, né? Porque nós sabemos que o único Deus que existe é o Deus de Israel, é o Deus que é o Alfa, o Ômega, né? É o Deus Rei dos Reis, Ele é único, amém? Então, mas para eles, eles admitiam, né, que haviam vários deuses e ali eles tinham ali, adoravam, né, vários deuses ali. E a palavra idólatra, que também anotei algo aqui, idólatra é aquele que cultua ou que adora ídolos. Então, cuidado com a expressão, fulano é meu ídolo, adoro aquele cantor, gente, adoro aquela atriz. Cuidado com a palavra adoro ou ídolo, tá bom? Muito cuidado. Ídolo é tudo aquilo que você adora como se fosse o próprio Deus. Coloca no lugar de Deus. Tenha prioridade em seu coração. Então, tudo que você adora, né? Tudo que você tem como ídolo, tudo que você idolatra, muitas vezes você pode falar assim, mas eu não idolatro imagem, né? Eu não tenho imagem na minha casa, mas você, sem perceber, pode estar adorando alguém ou alguma coisa e colocando prioridade naquilo, colocando acima de Deus, né? Muitos colocam filhos como idolatria, outros colocam no dinheiro, né, a idolatria. Tudo que você coloca acima de Deus como prioridade de sua vida, você está adorando, está idolatrando aquilo. E isso é pecado, tá? Não deixe de ser idólatra. Então, muito cuidado quando falamos em eu adoro isso, adoro aquilo, ou fulano é meu ídolo, né? O cristão não deve usar essas palavras. Adorar somente a Deus.
Amém? Suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Amém? Irmãos, já vamos para a conclusão. Essa aula foi abençoada. Creio que você aprendeu mais, nessa lição sobre circuncisão, incircuncisão, Os circuncisos eram os judeus, incircuncisos eram todos aqueles povos que não eram os judeus, tá bom? E aí vem a conclusão agora. No outro tempo, éramos incircuncisos, E estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque Ele enviou seu Filho amado, entregou seu Filho amado, Jesus, para morrer por cada um de nós. E hoje somos bem-aventurados. Amém? Irmãos, vamos dar aqui o questionário, fazer o questionário juntamente com os irmãos. Eu vou fazer como fiz da outra vez, tá bom? Vou colocar aí questionário. Quando aparecer a palavra questionário, você dá um pause. E aí você faça o seu questionário. Aí quando você acabar de fazer o questionário, você vai lá e aperta o pause que vai continuar o vídeo. Aí você vai e corrige, tá? O seu questionário está tudo certinho aí, tá bom? Chegamos ao fim de mais uma lição. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora, Participou dessa aula abençoada, Creio que, como eu, você também aprendeu mais de Deus. Amém? Que Deus venha abrir nossos corações, abrir nossa mente, para que possamos, assim, aprender mais de Deus. Amém? E não somente na mente, mas levar também tudo que nos é ensinado, tudo que o Senhor fala conosco, levar ao coração e guardar, Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, irmãos? Então, desde já também quero agradecer à nossa igreja, a Assembleia de Deus de Marambaia, ao nosso pastor Divaldo, que tem sempre assim nos incentivado a fazer essa aula, ao superintendente da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Alcomar e o presbítero Maílson, e a todos os alunos. Amém? Um beijo a todos aí, a paz do Senhor e até a próxima. Amém.